Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E recentemente uma grande saga aí estava acontecendo nos quadrinhos do Flash, envolvendo todo o seu universo. E essa saga chamou muita atenção porque envolveu uma guerra que somente velocistas poderiam participar dela. E nós estamos falando da saga A Guerra de um Minuto, que trouxe uma nova ameaça que se alimenta da força de aceleração e que, claro, impactou em todos os membros velocistas da família Flash. E essa saga ela terminou então recentemente, e bora começar então esse resumo de saga que traz então essa enorme batalha épica que acontece tudo no espaço de um minuto. Parte 1, a fração. A história começa dentro da nave dessa raça, que se chama a Fração. Esse general aqui diz que eles servem a uma tal de Imperatriz, e eles dizimam mundos antes mesmo que os seus habitantes percebam, e que eles vão atrás de uma energia invisível, que os guia pelos universos. E quando eles acham essa energia, eles conquistam qualquer mundo. Vemos eles então chegando nessa nave grandona perto da Terra. No planeta, a Linda e o Wally estão fazendo um churrasquinho ali com vários amigos. Vemos inclusive que a Linda está grávida aqui do seu terceiro filho. Contudo, esse clima de confraternização muda quando os filhos do Wally, Jay e Irie percebem algo acontecendo. E depois todos os outros também. Aí a história corta para os outros membros da família Flash, o Max Mercúrio, a Jessie Quick e todos percebendo a invasão da Fração e vendo que as outras pessoas estão congeladas. Ninguém se move ou esboça alguma reação. E entre esses membros aí da família Flash, tem uma pequena rixa aí que está rolando entre o atual Kid Flash, o Wallace, e o ex-Kid Flash, que é o Impulso, o Bart Allen. Antes de perceberem essa mega invasão que está rolando no planeta, o Wallace discute com o Bart, porque ele deteve uma ação dele, e ele acha que o Bart está com inveja, já que ele voltou a ser o Kid Flash. Mas eles param de discutir quando enxergam aquela mega nave da Fração aterrissando em Central City. Em um bar, quem também se dá conta disso é o ex-Flash principal lá da Era de Ouro, o Jay Garrick, que aqui também faz parte da família Flash. Quando chegamos no Flash principal, o Barry Allen, o assunto tá sério. Ele tá conversando com a Iris sobre o relacionamento deles. A Iris está pedindo o Barry em casamento, e nesse momento crítico, o tempo congela pro Barry também. E da janela, ele vê aquela enorme nave da Fração aterrissando na cidade e destruindo tudo. Ele tem tempo suficiente para agarrar a Iris, mas é pego pelo impacto da explosão. Nós vemos os outros velocistas também reagindo a esse impacto, e de dentro da nave, aquele general ordena que as paredes sejam soltas. A nave sofre essa transformação, e o general pede para iniciar a matança. Nos destroços da cidade, o Barry está aflito, procurando a Iris, pois ele se soltou dela no impacto da explosão. Mas aí, infelizmente, gente, ele vê um braço nesses escombros, e se trata da sua amada Iris. Pô, início leve aí dessa saga, Essa invasão, então, dos vilões conhecidos como a Fração, ela começou. E ao que parece, só os velocistas que possuem a força de aceleração, eles estão conseguindo reagir e percebendo o que está acontecendo. No caso dos Westes, onde estava rolando aquele churrasquinho, Wally, Linda e Irie recuperam a consciência e descobrem que todos ali os seus convidados, incluindo o outro filho do Wally, o Jay, parecem estar congelados no tempo. Eles rapidamente percebem que, na verdade, eles estão se movendo na velocidade máxima. E por algum motivo estranho, eles não conseguem diminuir essa velocidade. O resto do bairro foi destruído pela onda de choque quando a nave da Fração pousou. Mas, felizmente, eles e seus amigos foram salvos pelo Jay, que puxou uma árvore lá pela raiz e colocou na frente da casa, fazendo uma espécie de escudo, pouco antes dessa explosão os atingir. No local do acidente, o Kid Flash e o Impulso investigam essa nave invasora. Os dois discutem sobre o que devem fazer, mas o Bart tenta passar ali pela enorme parede da nave, vibrando com a sua velocidade, mas descobre que ele não consegue fazer isso. Nesse momento aí, as escotilhas dessa nave gigante, elas se abrem. E os dois velocistas veem tanques saindo dela. É mesmo uma invasão. Mas, felizmente, para esses dois velocistas mais jovens, o experiente Flash Jay Garrick chega ali onde eles estão e os protege para que eles não sejam vistos. E num tom muito sério, o Jay fala para os dois que isso não é uma invasão, e sim um ato de guerra total. Enquanto isso, o Wally, agora já com traje de Flash, se aventura na cidade, vendo o rastro de destruição da nave, e encontra o Barry segurando o corpo da Iris.
E ela morreu mesmo. O Wally fica chocado, e o Barry, óbvio, tá arrasado. O Wally diz ao Barry que ele precisa da sua ajuda. Este responde que esses invasores estão usando a força de aceleração e roubando poderes deles. O Barry deixa seus sentimentos de lado por enquanto. Eles são atacados depois por uma nave e se separam, com ela seguindo o Wally. Contudo, o Wally a destrói, jogando um pedaço aqui de vergalhão nela. Enquanto isso, o trio Jay, Bart e Wallace são encurralados por um tanque da fração e um esquadrão de soldados. O Jay já reparou que eles conseguem se mover na mesma velocidade deles. E quando a cobertura do trio é destruída, felizmente a Jessie Quick os salva, virando esse tanque invasor aqui de surpresa. E a Jessie conta aos três, então, o nome, desse exército, que é daquela raça da fração. Ela diz a eles que reconheceu essa nave invasora que tá ali em Central City, quando ela e o Max Mercúrio, eles viajaram para uma terra paralela, um outro mundo, e nesse planeta eles conheceram essa raça da fração. E esse momento até aconteceu lá durante o momento da Crise das Trevas. Ela termina dizendo que, vendo o estrago que a fração tinha feito nesse mundo alternativo, a presença deles ali não é mesmo uma boa notícia. Enquanto isso, na nave da fração, a análise da nave sobre o planeta revela uma abundância de recursos e um número alto de meta-humanos, bem como, o que é importante, pelo menos 5 conduítes da força de aceleração nas imediações. Animado com a perspectiva de um transporte tão rico, o general da fração ordena que enviem o caçador para capturá-los. Em outro lugar, o Max Mercúrio também vê a torre à distância e percebe o que está acontecendo, e segue então para a cidade para se encontrar com os outros. A família Flash começa a se reunir na casa dos West e comentam um ataque sobre como devem contra-atacar essa força invasora. Até que o Barry, carregando o corpo da Iris, e o Wally chegam ali também. E o Flash ainda lamenta que ele não conseguiu salvar ela a tempo. De volta na nave da fração, um dos tenentes do exército relutantemente libera a caçadora, chamada de Miss Assassina, uma criatura de um mundo sombrio. E que lembre muito aqui o visual do Batman que ri. Por essa eu não esperava. A gente tem aqui uma versão feminina do Batman que ri, que até já tinha aparecido num outro quadrinho, só que aqui tem uns cachorros ali caçador. E não tem jeito mesmo. Cara, o Batman que ri aí estabeleceu padrões aí de visual. E nesse momento aqui da saga, rolou uma HQ especial, da saga aí da Guerra de um Minuto, onde mais detalhes aí desses invasores à fração foi revelado. Na primeira história, nós vemos o mundo natal da fração, e que ele já foi uma utopia, onde a ciência avançada se misturava harmoniosamente com a natureza. Esse planeta é governado pela Imperatriz, o produto de 1000 gerações de engenharia genética para criar o líder perfeito. Um dia, os seus principais cientistas descobriram uma maneira de explorar artificialmente a força de aceleração. A primeira cobaia foi de um cara chamado Vel Antro, o capitão de guarda da Imperatriz, e que a gente já viu antes aqui na história como aquele general. O teste foi um sucesso e, portanto, a tecnologia dos conduítes artificiais foi produzida em massa para dar velocidade sobre-humana a toda a população. Com o poder da força de aceleração, a fração foi capaz de desenvolver e colonizar rapidamente todo o seu sistema estelar em questão de horas. Mas ao fazê-lo, eles destruíram o ambiente natural do seu próprio planeta e cresceram até que os recursos do seu sistema não eram mais suficientes para suportar eles. A Imperatriz da fração ordenou então que o Anthro viaje e saqueie novos mundos em busca de recursos para alimentar a fome voraz da fração. Ele concorda, mas com a condição de que ela conceda a mão dela em casamento. Ele quase executado na hora ali por ousar perguntar isso, mas a Imperatriz concorda. Ao invadir um sistema estelar próximo, as forças do Anthro descobrem que existem seres que possuem uma conexão natural com a força de aceleração. E usando essas pessoas, então, que têm a força de aceleração naturalmente, a fração é capaz de viajar além do seu próprio universo e invadir o seu próprio multiverso em busca de recursos. Então aqui nessa história a gente fica sabendo por que a fração ela fica indo atrás então da força de aceleração. Que eles começaram a estudar ela, fizeram ela artificialmente, começaram a usar essa força de uma forma não natural e agora estão buscando pessoas, ou objetos que tenham essa força de aceleração naturalmente para servir realmente de bateria, para todas as forças ali da fração. E quem diria que também tem meio que uma história ali de amor envolvido. Agora, a outra história dessa HQ especial envolve a Flash da China, a Avery Hu, um novo vilão conhecido como Dark
Dark-Wu drena a alma da Flash em uma joia. Ele declara que com o poder dela e essa joia, ele poderá ascender quase a uma divindade. Enquanto ele está fazendo esse monólogo, ele de repente congela no lugar. E a Avery fica sem entender nada. Quando de repente 4 soldados blindados da fração invadem e levam o tal do Dark-Wu. Ela os vê levando para a nave e percebe que se eles levarem o Wu para o espaço, a joia poderosa do vilão será ativada e destruirá o mundo. Ela corre até a nave e tenta entrar, mas descobre que não consegue vibrar através do casco. Uma explosão de energia da joia abre um buraco na nave e a Flash pula para dentro. Ela encontra os soldados atirando no Wu e ela os nocauteia, pegando uma das suas armas. Ela atira na joia, que então liberta nela a sua alma. A Avery e o Dark-Wu escapam então na nave, e a fração voa para longe. Ela é capaz então de socorrer o vilão e correr para a lateral de um arranha-céu, para aterrissar com certa segurança no chão. E o restante das histórias aqui da saga aqui especial, elas mostram esses Flash que não estão lá junto com a família Flash, mas mostram o impacto aí dessa invasão da fração no planeta Terra. Num trecho mais curto da história, temos só uma ação de um esquadrão de soldados da fração explorando uma mansão ali desconhecida. E cada um dos soldados vai sendo apanhado e morto, até que no final é revelado que o responsável pelas mortes é o Godspeed. E agora, na última história, que se passa num futuro longínquo, o filho dos West, o Jay West, rastreia a fração até um mundo no multiverso que eles estão saqueando no momento. Ele aprendeu ao longo dos anos a canalizar parte da sua energia da força da aceleração, e é capaz então de se manter em movimento no seu próprio campo, ao contrário de quando a fração invadiu a Terra Zero pela primeira vez quando ele era criança. Ele destrói a Torre dos Invasores para descongelar o mundo e luta contra a fração. Nessa aventura, ele fala com a sua irmã Ari, que também está crescida aqui. E ele também volta a reencontrar a Besouro Dourada, chamada Lily, que é essa heroína que mescla o legado desses dois heróis da DC. Os dois aqui são um casal, e juntos, eles derrotam essas tropas da fração que apareceram no seu tempo. Parte 2, Guerra Acelerada. E depois então dessas histórias isoladas nessa HQ especial, a saga volta então lá para a família Flash que a gente estava acompanhando no início, que agora então tá reunida lá na casa do Wally West, e eles começam a pensar então num plano para deter essa invasão. Na casa dos West, um Barry Allen, ainda bem abatido, se afasta do corpo da Iris e se junta ao resto da família Flash. O Jay Garrick diz aos outros que os tanques da fração estão saindo da nave em um padrão de busca, e é apenas uma questão de tempo até que eles cheguem à casa dos West. O Bart e o Wally se perguntam como a fração está atrapalhando a velocidade de todos. E o Wally sugere que esses invasores encontraram uma maneira de explorar a força de aceleração por meio de alguma tecnologia. O Barry sugere que se eles pudessem pegar um dos veículos da fração, eles poderiam encontrar uma contramedida e descongelar, entre aspas, o mundo. Os adultos também ficam conversando sobre como arranjar um outro lugar mais seguro para deixar as crianças. E enquanto eles falam isso, o Bart sai correndo. O resto da família Flash não percebe, mas o Wallace sim, e ele vai o seguir. O Bart diz ao Wallace que vai roubar um dos tanques da fração, e o Kid Flash relutantemente vai com ele, pois toda vez que o Bart vai sozinho, acaba causando o caos. Eles encontram um tanque, e o Wallace tenta formular um plano, mas o impulso decide já invadir ele e se esconder dentro do veículo. Enquanto isso, os cães daquela Miss assassina sentem o seu cheiro, e ela segue o tanque com eles de volta à nave da fração. Em uma narração é dito que essa versão sombria era uma heroína, e é atraída então pela força de aceleração. Então a gente pode dizer que talvez aí é uma Flash que ri de um universo sombrio, talvez? Acho que é isso. Já o resto da família Flash decide invadir o laboratório ultra tecnológico pessoal do Senhor Incrível, para estabelecer então uma base mais segura e deixar também os mais jovens ali para se protegerem. Eles entram no laboratório e ficam surpresos com a quantidade de materiais lá. Wally diz que ele e Barry tentarão obter um veículo da fração e falam para os outros para se espalharem e trazerem todos os civis que encontrarem de volta para o laboratório. É nesse momento que eles percebem que os meninos se foram. De volta para eles, os dois jovens velocistas ainda estão escondidos naquele tanque. E o Impulso insiste em querer explorar a nave da fração, assim que entram nela, em vez de dominar o motorista do tanque e ir embora. O Bart vai para uma sala de máquinas,
encontra uma bateria curiosa na parede. O Impulso decide roubá-la por capricho, para o grande choque do Wallace. Na ponte de comando da nave, os líderes da fração percebem que o seu poder principal ficou inoperante e despacham soldados para investigar. O Kid Flash e o Impulso esbarram nos soldados, e o Bart impulsivamente decide atingi-los com a bateria. Eles nocauteiam os soldados, e isso abre a bateria, revelando que tem uma pessoa dentro ali. Parece um jovem da idade deles, mas eles estão recobrando a consciência aos poucos. É o que a gente até tinha visto ali naquela história de origem de antes da fração, que eles pegam então pessoas vivas para servir então de bateria para a energia deles, né, quando eles vão invadir outros mundos. Mas pro azar então ali dos dois velocistas, aquela caçadora lá, Flash que ri, aparece ali na frente deles. O garoto que estava na bateria reconhece essa caçadora e fala para os velocistas correrem. Eles tentam escapar, mas os cães da Flash QI se movem para bloqueá-los. O garoto da bateria diz a eles que a vilã pode ler os seus pensamentos. Então o Bart decide apenas agir sem pensar. O grupo corre diretamente para a caçadora e desliza sobre ela. Eles passam também por aquele general. E então, finalmente, os três correm até um tanque. A nave é pilotada via pensamento. E de novo lá o garoto da bateria vai falando quais botões apertar, inclusive o do laser que acerta lá a Flash que ri. Os três conseguem voltar para a casa dos West, onde o Wally e o Max Mercúrio estavam ali os procurando. O Max repreende o Bart por fugir sozinho, mas o Kid Flash o defende e afirma que ambos decidiram ir e que a natureza impulsiva do Bart é a única razão deles conseguirem escapar. O Wally abre a parte de trás do tanque e, para sua surpresa, encontra o Gorilla Grodd, o Capitão Átomo e o Superman todos lá congelados. E por congelados eu quero dizer que eles estão tentando se mover, mas como eles não têm a força de aceleração, parece que eles estão congelados, né? E o engraçado é que depois que eles tiram lá o Superman, né, daquele tanque, o Kryptoniano, até como ele tem uma certa velocidade, mas não como os velocistas, ele tenta começar a falar com eles, mas é muito demorado. Mas pelo menos ele consegue soltar ali umas palavras. O Barry, vendo isso, diz que provavelmente do ponto de vista do Clark, tudo isso que tá acontecendo é só um borrão para ele. O garoto lá, a bateria, começa a contar mais para a família Flash sobre a fração. Ele fala sobre como a fração usa sua tecnologia, que são aqueles processadores que ficam no peito das armaduras para que os soldados acessem a força de aceleração. Ele também explica como a fração ela atrai grandes quantidades da aceleração com eles quando eles pousam num planeta. E é por isso que eles estão tudo presos, né, nessa velocidade máxima. O garoto diz que eles precisam fugir do planeta, mas a família Flash está determinada a ficar na Terra e lutar. E sabendo agora como a fração usa e opera nessa força de aceleração, os velocistas já de cara pensam em atacar aquela torre, né, aquela nave principal que está em Central City. Essa nave está transmitindo a força de aceleração para a tecnologia da fração, e eles precisam destruí-la para descongelar os outros heróis e pessoas normais, né, do planeta. O Wally sugere que eles podem usar um dos motores da fração como uma bomba para destruir a torre. Depois temos a Jessie Quick consolando a Ari, que está nervosa e com medo de perder os seus pais. A Jessie, falando, né, dos seus próprios pais, conta que heróis são heróis, porque eles nunca se escondem de uma briga. E agora, toda a família Flash vai se arriscar para manter o planeta seguro. O jovem lá que está na bateria também conversa com a Linda. E por ela estar grávida, se ela não está com medo de se ferir. Mas ela responde que tem um pressentimento que esse filho está protegendo-a. Já o Wally, nessa oficina, propõe que eles instalem a bateria do tanque num carro que eles têm para usá-lo como uma bomba, já que a estrutura de um carro é diferente do que a fração usa. O Barry e o Wally pedem para o resto da família procurar fraquezas nas defesas das frações e mantê-los ocupados. O carro acaba funcionando, né? Mesmo com aquela bateria de outro planeta. E depois eles se reúnem uma última vez antes desse ataque contra a fração. O Jay explica o papel e posições de todos, para dar tempo do Wally conseguir passar até a nave principal da fração. A Ari fica decepcionada, que ela queria também ir no ataque, mas a Jessie diz para ela que ela precisa ficar de guarda para proteger os aliados deles que estão congelados. Entre eles está ali o Superman, né? E também o Wally consola o Barry sobre a morte da Iris. O Barry diz irritado que o Wally tem uma esposa, filhos, e o que ele tem? Mas o Wally responde que a Iris era família para ele também, e que agora só acaba quando termina. É nesse momento que o Barry revela que naquela noite a Iris propôs casamento para ele. Mas não só ela, mas como também ele ia fazer a mesma coisa, só que ele não teve tempo. Ó a ironia. Os dois se abraçam, e o Wally diz que eles vão fazer esses invasores pagarem por tudo.
A família Flash começa então um ataque à torre principal da fração, com Wally vindo de trás, acelerando seu carro tunado. Jay, Wallace, Bart e o Max abrem uma brecha na parede para destruir o general da fração e os seus tenentes da elite. E eles mordem a isca com força. O Jay é acertado, mas com um sorriso, ele revela que tem algo a mais. Isso porque do outro lado dessa enorme parede, a Linda e a Jessie também fazem uma outra brecha, e é por ali que o carro do Wally passa acelerando. Contudo, logo em seguida o carro é atingido por um dos canhões principais da nave da fração. E aparentemente, o carro é destruído, com o Wally dentro. E para piorar a situação, aquela caçadora Flash Kirby invade o laboratório que a Ari está protegendo os heróis congelados e a persegue. E aí resta a Ari West provar o seu valor como heroína e enfrentar sozinha essa Flash Kirby. A vilã ataca a garota, dizendo a ela que o seu pai e amigos estão mortos. Ela quer desestabilizar a garota. Mas enquanto isso, o Superman que tá ali, é capaz de se mover rápido o suficiente para agarrar a caçadora de surpresa. Isso distrai ela por tempo suficiente para Ari lutar contra a vilã, usando o corpo congelado do seu irmão Jay, que se tornou invulnerável pelo excesso de energia de força de aceleração, e ela o usa como arma. A toda poderosa Flash Kirby recua, e depois de agradecer ao Superman, a Ari corre para salvar a sua família, que tá mesmo na pior. Perto da nave principal, todos os membros da família Flash que estavam fazendo aquele ataque são encurralados pelas tropas da fração. O Barry é o único que sobrou, e enquanto ele está pensando no que fazer, a Ari aparece ali, vindo a toda velocidade e, de novo, usando seu irmão como arma, veja só. E consegue afastar os guardas que estavam prendendo o Bart, o Wallace e o Max Mercúrio. E diz a eles que ela escolheu um novo codinome, Thunderheart. Lembrando que antes eles não queriam a garota ali no ataque, Ela que teve que ser aqui a salvadora da família Flash. Enquanto isso, a Linda e a Jessie são carregadas para um tanque. Mas o motorista é revelado como o garoto lá da bateria que está disfarçado. Em seguida, a Ari vai até o seu tio Barry e tenta confirmar com ele que o seu pai está bem. Contudo, Barry fala sobre a explosão do carro que rolou, onde o Wally estava, e a garota fica em lágrimas. A garota fica mesmo abalada. E com raiva dos soldados então da fração, ela tenta impedir aquele general de levar o Flash Jay Garrick para dentro da nave, mas não consegue ter sucesso. O veículo levando a Jessie e a Linda chega ali, e a mãe da Ari vai consolar a sua filha, a abraçando. Dentro da nave, o general tenta arrancar do Jay a localização da base da família Flash, mas ele se recusa a contar. Contudo, aquela Flash Kirby volta e relata essa localização da base. Ele diz ao seu tenente para entregar o Jay ao médico da fração para experimentação, e em seguida instalar o Jay numa daquelas baterias para ele virar uma bateria orgânica. Enquanto isso, num outro laboratório, o da família Flash, todos lamentam as mortes do Wally e da Ares, quando o Barry de repente tem uma ideia de como desfazer a invasão da fração e também as mortes que eles causaram nessa invasão. E o Jay Garrick, que ia virar cobaia de experimento, acha um jeito criativo de escapar. Ele gospe um dente solto dele com força suficiente para destruir o reator do médico e se libertar. Ele nocauteia os guardas. E até temos essa página aqui com o Jay Garrick badass com essa arma tecnológica. Parte 3, mais um minuto. E para essa missão final aí que vai rolar da família Flash, a Jessie Quick decide usar um traje, que a sua mãe, que era uma heroína também, que ela usava, que era da identidade da Liberty Bell. O Barry reúne todos no alto aqui desse morro, enquanto observam a nave da fração. Já eles, o general aqui é informado que a nave já sugou quase 70% dos recursos do planeta, e que eles conseguiram pegar os meta-humanos. Contudo, eles avistam a família Flash próximo dali, e o general ordena que eles esperem que os velocistas façam a primeira ação. A HQ volta atrás uns minutos com a família Flash reagindo ao plano do Barry, e é aqui que rola a explicação do plano. Aquela torre-nave principal da fração dissipou a energia da força de aceleração em todo o mundo, mas ao se agrupar, eles podem agir como um ponto de acesso e atrair uma concentração maior da força ao seu redor. Isso permitirá que eles se movam mais rápido e fortaleçam as suas forças de aceleração, a ponto de ficarem protegidos das armas da fração. A família Flash corre em direção à torre, protegido dos blasters da fração, como o Barry previu na sua teoria. A energia concentrada aumenta a força da Jessie,
permitindo que ela rompa aquele bendito muro que fica no caminho da nave-torre. Mas aí, novamente, a HQ vai alternando aquele momento de antes da explicação do plano do Barry com o que está acontecendo no presente. É aquele momento clássico, né, do plano em andamento enquanto eles vão explicando as partes no passado. Ao correr como uma só unidade para a nave principal, eles podem usar a sua energia concentrada da força de aceleração para sobrecarregá-la, acelerando a fração além da velocidade da luz, e enviando-os de volta no tempo, assim desfazendo todos os danos que eles causaram. Os outros concordam com essa teoria do Barry com entusiasmo, mas a Linda sente que ele está escondendo algo. No presente, eles passam pelas defesas da fração e fazem um túnel subterrâneo usando a sua velocidade para alcançar o motor da nave. De novo, nos minutos anteriores do plano, a Linda vai falar com Barry em particular, e ele admite que, como condutores da força de aceleração, eles existem fora do fluxo normal do tempo. E é por isso que eles podem reter suas memórias entre as reinicializações de universos. Por causa disso, reverter o tempo não trará o Wally de volta, pois ele não é afetado pelas mudanças na linha do tempo. A Linda opta por manter esse segredo dos outros, inclusive da sua filha, a Ari. Realmente aqui tá ficando muito épico esse final aqui de saga. E ali na história a gente volta pro Jay Garrick, que tinha se libertado lá dentro da nave principal. E ele está lá, armado, e ouve os guardas dizendo onde a família Flash está no momento. Ele os derrota e vai correndo até essa localização. O Barry e seus aliados querem chegar até a sala de máquinas, mas o general e os seus guerreiros de elite interceptam eles. O vilão oferece que eles sirvam ao seu império como baterias vivas, mas o Barry enxerga o Jay vindo na surdina, e os heróis fazem essa emboscada junto com o velocista veterano. Tem uma brigação então da família Flash contra essas tropas. O general fala pro Barry que o esforço deles é inútil em comparação à força da fração, e que não há mais ninguém para salvar os heróis ali. Daí a história corta pro Wally West, acordando em um local novo. Mas a Besouro Dourada, Lily, que vimos bem antes lá na história, e ela diz pro Wally que ele está no planeta Flash. Sim, Planeta Flash. E essa é a primeira vez que a gente ouve falar, né, desse conceito aqui no quadrinho do Flash. Na verdade, esse local que eles estão falando que é o Planeta Flash, ele já tinha aparecido antes. E ele se chama Time Point. E tinha tido uma aparição rápida, né, anos atrás numa HQ. Mas agora chamado como Planeta Flash, essa é a primeira vez. O Wally acorda vivo, e bem. Ele assume que tá morto, e ele tá na vida após a morte. Mas a Besouro Dourada explica o contexto desse lugar. Que pouco antes de ser atingido pelas armas da fração, o corpo do Wally se desmaterializou devido a uma sobrecarga com a força de aceleração. E ele foi ejetado da força para esse lugar. Mas não só o Wally tá ali, como também outros heróis que eram para estar mortos. E eles tinham sido mortos pelo próprio Wally West, na saga Heróis em Crise. Ele pergunta como as vítimas do santuário estão vivas, e ela o lembra que ele pediu a ela para salvá-los durante a sua aventura, quando ele possuísse o corpo do impulso no futuro. O Wally diz a ela que a Terra está sob ataque da fração no seu tempo, mas ela já sabe e está pronta para levar os sobreviventes de volta ao presente para ajudar a combatê-los. Ela apenas só estava esperando ali pelo Wally. E sim, os caras voltaram lá para o passado terrível então que aconteceu, né, do Wally West, nessa saga aí do Heróis em Crise em que o Wally West matou geral, né? E foi muito controverso nessa época. E esse era o detalhe que eu achava que eles iam varrer para debaixo do tapete e nunca mais iam mencionar. Mas eles tentaram consertar aqui, tá? Mostrando que de fato o Wally não matou esses caras e no futuro ele avisou, então ele trouxe de volta aqui para esse planeta Flash. Então tecnicamente ele não matou ninguém. De volta à Terra e o presente, a família Flash luta contra os soldados elite lá da fração. Barry parte para cima daquele general, dizendo que a invasão deles não vai derrotar eles nem hoje, nem nunca. E o Flash consegue arrancar o reator do general, e este fica desacordado. O Flash encontra com o Jay, e esse diz para eles irem o quanto antes à sala de máquinas. De repente, Wally e os outros heróis daquele planeta Flash chegam e se juntam à luta, todos usando conduítes da fração roubados pela Besouro Dourada. Isso dá à família Flash a distração de que precisam, para correr para a sala de máquinas. Mas, infelizmente, os reatores dos sobreviventes do santuário começam a falhar rapidamente, e eles também congelam. Aquele general se levanta, apesar de não ter mais aquele reator, revelando para os seus comandados que ele é um condutor orgânico da força de aceleração. E eles o atacam com raiva, pois o consideram uma abominação. Mas ele facilmente derrota todos eles. A família Flash chega à sala de máquinas, e o Max Mercúrio diz aos outros que acreditam que eles estão destinados a vencer,
e que a força de aceleração garantiu que todos estão reunidos ali. Essa força também o impediu de viajar para o futuro, estendendo a vida do Jay Garrick e trazendo o Bart para o presente. Todos esses movimentos aí são prova para o Max que a força de aceleração está operando aí por caminhos misteriosos. Então a família Flash cai no núcleo então da nave e começa a correr ao redor do motor. Agora, aquele general lá que endoidou de vez e matou lá os seus comandados, ele também chega ali no local do motor da nave. Mas ele não tá sozinho. O Wally também aparece ali e começa uma lotaria entre os dois. O general Antro é mais forte que o velocista, mas o Wally é capaz de jogá-lo em um compartimento de bateria que estava aberto, prendendo-o lá dentro e adicionando sua energia de aceleração às outras. Conforme o tempo começa a reverter, o Wally diz ao Antro que ele não será afetado pelas mudanças na linha do tempo. Então, ele ficará preso ali na bateria para sempre. O tempo volta 1 minuto, que foi todo o tempo aqui dessa saga inteira, bom lembrar. E assim tudo é revertido. E na ponte de comando da nave da fração, o general aparentemente está desaparecido lá para geral. E como eles têm todo o tempo do mundo, né, a frota da fração se retira para ir procurá-lo, sem saber que ele está preso lá no motor como bateria. Ou seja, vai levar muito tempo para eles descobrirem isso. De volta à Terra, o Wally se reúne com a Linda e a Ari nesse grande abraço, e eles se despedem daquela galera do planeta Flash. Já o Flash Barry corre para o restaurante para dizer a Ares, que voltou a estar viva, que quer se casar com ela. E os dois se beijam ali nesse grande momento aqui de amor. A família Flash e os sobreviventes do santuário voltam para a casa do West para comemorar. A Lily diz que vai deixar os outros heróis nos seus tempos certos. E a Linda se despede daquele garoto que eles ajudaram. E ele revela que o seu nome é Wade, deixando aqui uma porta aberta, se ele é esse filho aqui no futuro que a Linda tá esperando. Então, no final dessa HQ, com a fração derrotada, o caminho na linha do tempo tá aberto novamente. E vemos o Max e o Bart correndo juntos pro futuro, encerrando essa saga. E galera, essa foi então a saga, né, da Guerra do 1 Minuto completinha. E aí, o que vocês acharam do conceito aqui dessa saga? De toda essa guerra e grandes acontecimentos rolando nesse espaço de 1 minuto e que o mundo inteiro não percebeu o que aconteceu. Eu achei isso um conceito muito legal, espero que utilizem mais vezes aí, talvez em animações, em filmes. O conceito também de invasores que estão atrás, né, da força de aceleração e vem na Terra por causa dos velocistas que tem aqui, isso também é bem legal. E com certeza que pro futuro das HQs do Flash, eles vão voltar com essa fração, até porque tem aquela Imperatriz que eles falaram que ela vai estar lá, e provavelmente vai planejar aí um contra-ataque no futuro. Então eu acho que essa fração vai voltar mais pra frente. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam aqui dessa saga? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários.